Olá, mais uma vez estamos para o podcast prontos aqui em volta dessa mesa de debates, mesa de discussões acerca da Previdência Complementar no podcast da ASCPrev. Estão aqui comigo hoje a Franciane Pedroso da OAB Prev, a Fernanda da Silveira da Quanta Previdência e também a Vanessa Duarte da Sul Previdência. E nosso programa de hoje coloca à mesa o seguinte tema: o planejamento financeiro e a previdência complementar, de como ela se insere isso de uma forma habitual e de como a própria previdência tem que estar complementada de quando eu vou planejar o meu futuro, seja só o meu, ou seja, daqueles que vão me suceder, né? Para a herança, para a continuidade da família e para a segurança futura. Obrigado vocês pela presença, né? Para a gente iniciar essa roda de discussões. E como a gente tem que falar de planejamento? E aí? Como é que eu insiro a previdência no meu dia a dia se muitas vezes as pessoas não querem nem saber quanto ganham? Desculpa, quanto ganham sabe, mas muitas vezes não querem saber quanto gastam. Eu acho que Vanessa. É uma pergunta difícil, mas muita gente já sabe, né? Que é inserir no nosso orçamento doméstico. Então, não tem muito mistério, né? A gente tem que elencar ali de uma das despesas, né? Para a gente poder inserir mesmo, né? E começar a pagar, né? E começar realmente. Então, da mesma forma que a gente contrata um seguro de carro, da mesma forma que a gente faz a renovação dele, que a gente tem que pagar a escola do filho, que a gente quer comprar uma pizza, enfim, a gente quer tirar férias, trocar de carro. Então a previdência ela tem que tá lá no cheque, né? Seguro de carro, escola do filho, supermercado, e tem que vir ali a previdência complementar também. Ela não pode ser o que sobra. Não pode ser o que sobra. Tu tem que inserir ela e, de repente, assim, a conta não fechou, uma pizza menos naquele mês, né? Uma voltinha, um cinema menos. Por quê? Porque tem que começar, né? Eu acho que não dá para adiar esse planejamento. É um planejamento necessário, porque lá na frente a gente vai ver que isso vai ter um resultado. Então, as pessoas que começam muito cedo a garantir, né, essa poupança, elas vão ter uma previdência muito mais tranquila, né? E, enfim, e vão poder usufruir sem precisar trabalhar, né? Sem precisar depender de familiares, né? Enfim. Então, é importante já começar inserindo nesse orçamento doméstico e também conversar mesmo com todas as pessoas que fazem parte ali das despesas, né? E das receitas, para que todos comprem essa ideia, né? E também dê importância àquilo, porque a gente sabe que é difícil, né? É difícil, é uma questão cultural. O Brasil não está preparado, né, com isso. Então, a gente vê também em outros estudos, né? Por exemplo, a ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, ela lançou a revista dela em outubro do ano passado, onde demonstra esses dados, né? Então, os Estados Unidos no ranking é o primeiro. Então, a gente vê uma cultura muito mais à frente, né, em poupança em fundos de pensão, enquanto que o Brasil está lá atrás. Então, a Europa também está muito bem, né, mas o ranking inicial é dos Estados Unidos e o Brasil está lá no final. Então, a gente tem que quebrar essa cultura, né, e começar. Então, se talvez nas escolas não estejam esse plano de ensino com os nossos filhos, que a gente insira isso e a gente mesmo trate, converse com eles, ou com as pessoas que fazem parte desse orçamento, com essas, né, esposo, enfim, quem tu convive no dia a dia. Porque na hora que viu a despesa, né, são essas pessoas também que vão estar ali pagando essa conta também junto. Então, é importante disseminar junto com as pessoas que você convive, com a sua família, essa consciência de guardar o dinheiro para o futuro. Exato. Tem até inclusive, né? E é muito importante que quando a gente fala sobre planejamento, a gente falar de mudar o jogo, né? E como que a gente vai mudar o jogo? Hoje no Brasil nós somos em cerca aí de 39, somos não, né? Que nós aqui não somos aposentados ainda. Mas temos aí mais de 39 milhões de aposentados brasileiros, que apenas 3% conseguem se sustentar com a sua renda. 97%. 3% só? 3%. É muito baixo. 97% deles dependem de outros recursos para poder sobreviver. Né? Ou dependem de parentes, ou dependem de caridade, ou precisam continuar trabalhando.
O continuar trabalhando não há problema nenhum, né? Mesmo porque eu acredito que a nossa geração não vai parar, mas vai desacelerar, né? Quando nós falávamos em aposentadoria há alguns anos atrás, era ir ao aposento. A expectativa de vida em torno de um aposentado, lá na década de 40, era em torno de 8 a 12 anos. As pessoas, né, morriam, esperavam. A aposentadoria era esperar a morte chegar. Hoje não, né? Nós podemos ter uma aposentadoria, inclusive viver mais tempo aposentado ou desacelerando na carreira do que, de fato, chegando ali na fase laborativa. E quando nós falamos mudar o jogo, é que essa geração pode mudar o jogo, se ela quiser, né? E se tiver educação financeira e reserva financeira. E quando falamos sobre isso, é a gente mudar esse mindset das pessoas, em que olhar para a educação financeira a longo prazo a gente precisa começar hoje, mudar essa educação e também a consciência de se planejar a longo prazo. Mas nós vemos isso, até já colocando, né, já passando também a palavra daqui a pouquinho para a Franciane, para a gente também ter a colaboração dela, mas quem sabe até a Franciane já me auxilia nesse raciocínio, porque nós viemos de alguns planos econômicos no Brasil que foram desastrosos, que deixou as pessoas receosas em relação à aplicação, à terceirização. Primeiro, guardar dinheiro debaixo do colchão acho que já é passado. Esperamos, né? Nós já sabemos que existe a inflação e que você não agir, você vai perder aquilo que conquistou. Mas, por outro lado, as pessoas hoje quererem fazer a sua própria gestão ou desconfiar do sistema, isso é presente? Com certeza. Mas eu ainda queria falar que eu acho que o primeiro desafio do planejamento financeiro é ter um objetivo financeiro. Porque a maior parte das pessoas não tem, né? Elas não conseguem ver esse horizonte. Então, elas querem ter um carro, mas elas não sabem qual carro elas querem ter. Quanto custa esse carro? Quanto tempo eu preciso trabalhar para conseguir efetivar, né, a compra desse carro? Então, acho que o primeiro desafio é ter esse objetivo financeiro. Quando eu me imagino, quando eu penso nesse horizonte lá na frente, possivelmente eu vá diminuir a minha capacidade laboral e pode ser que eu aumente a minha despesa, dependendo do meu estado de saúde, né? Então, certamente, ter um planejamento financeiro, previdenciário, a gente já sabe que é importante. Aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, existe esse medo de outra pessoa sabendo quanto eu ganho. Na verdade, às vezes até a gente, né, quer saber, tem medo de olhar para as nossas próprias finanças. E a pessoa não fica exposta, ela está numa entidade confiável, ou seja, gestores que vão auxiliá-la nessa construção. Exatamente. E esse consultor financeiro, ele tem uma importância significativa, por quê? Porque a nossa vida ela vai mudando no decorrer do tempo e no decorrer dessa fase acumulativa, né? A gente está ali na arrecadação desse valor para a Previdência. Então, esse consultor, se ele estiver perto, se ele estiver próximo, essa entidade olhando para o plano, olhando para a pessoa como um indivíduo mesmo, que tem a sua necessidade diferente, porque duas pessoas que têm a mesma renda e têm composições familiares próximas, ainda assim, os objetivos delas são diferentes e merecem um olhar diferenciado para o plano. E também, por exemplo, uma pessoa que está numa fase de acumulação e ela tem filhos. Talvez nesse momento o objetivo dela principal seja realmente olhar para esses dependentes financeiros com uma preocupação maior. Porque se ela vem a se ausentar, se ocorre pela infelicidade de um acidente ou uma doença, uma invalidez, ela que é provedora naquele momento da renda familiar, acaba desestruturando toda essa família. Então, esse consultor financeiro, se ele estiver próximo, se ele for de confiança, né? A primeira coisa é ter realmente confiança na entidade onde você vai colocar o teu dinheiro, né? Mas se você tiver essa confiança e ele estiver realmente olhando para o teu plano no decorrer dessa fase acumulativa, certamente ele vai estar contribuindo muito mais do que a gente, eu acho que aqui, eu acho que eu vou colocar meu dinheiro ali. Então, realmente, ter a confiança na entidade e deixar que essa pessoa, esse consultor financeiro, esse profissional auxilie, eu acho muito importante. A gente está falando da relação de confiança, né? Você faz entre aspas, um casamento, né? Você vai, a partir do momento, construir uma relação de longo prazo para você lá na frente ter a segurança e usufruto daquela economia que você proporcionou. Mas que isso, na nossa roda de discussões agora, de como colocar, de como isso inserir. Ou seja, eu planejei e eu tomei a decisão. Opa, eu vou juntar essa quantia todos os meses, de uma maneira regular, se espera. Existe uma fração, existe um mínimo? Olha, se não for R$100 por mês, não dá. Eu acho que tem que primeiro tomar a decisão que é começar.
Então, tu pode começar com R$50. Então, a gente tem nas entidades, né? Em Santa Catarina, nós temos 13 associadas à SCPrev. Então, são, na maioria, em Florianópolis. Então, tem muitas dessas entidades têm seus consultores que podem lhe auxiliar. Então, com simulação de renda, né? Simulação de benefício futuro. Então, com R$50 já é o pontapé inicial ali para iniciar a poupança. E, claro, essa contribuição ela vai ser definida de acordo com o seu objetivo. Então, uma viagem, porque tem muita gente também que acha que um plano de aposentadoria vai ser só lá para 20, 30, 40 anos. Não, você pode ter objetivos a curto prazo. Então, uma viagem daqui a 5 anos, a faculdade dos filhos. Então, dá para alinhar aí a contribuição ao seu objetivo. E o importante é isso, né? Tu ter ciência, eu quero para aposentadoria, né? Então, quanto que eu quero, né? Quanto que eu quero? Então, vai ter um consultor que vai te auxiliar nessas projeções, né? De quanto que o importante é fazer, quanto de contribuição é importante. Se você tem um aporte para fazer inicialmente também é possível, né? E revisitar esse planejamento. Né? Tu não pode, vou começar aqui com R$50 e esquecer o plano na gaveta, né? E não revisitá-lo. Então, é importante estar sempre, né, revisando esse plano. Anualmente é o mais recomendado, porque as nossas vidas mudam. Né? Então, Exato. Hoje eu posso R$50. Ano que vem eu posso estar no outro emprego, posso estar no outro negócio que eu posso contribuir mais. Então, aumenta a contribuição, coloca mais 100, mais 150 e vai gradativamente até você formar aquela reserva que vai ser importante para ti lá na frente ou para aquele objetivo. E nesse modelo de plano, o quanto é importante nós revisitarmos o plano, né? Quando a gente fala aí com quem está nos assistindo, se a gente fizer uma retrospectiva de 5 anos atrás, como estaria a tua vida, será que deu tudo certo o que tu planejou? Tu planejou de verdade? Né? Então, quando a gente faz isso e esse convite no planejamento, é exatamente pensar o seguinte: hoje eu vou começar, porque eu planejar um recurso de longo prazo, ou seja, e é muito importante a gente ter aqui o seguinte, nós precisamos ter, quando a gente fala sobre educação financeira, investimentos de curto, médio e longo prazo, para que eu possa blindar o meu investimento de longo prazo. A educação financeira, ela faz parte justamente nessas caixinhas que eu preciso administrar, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de aplicar em poupança. A curto prazo, se eu tenho aqui aquela reserva, por que não? É uma liquidez imediata, né? Exato, eu vou poder retirar. Exatamente. É diferente que em planos de previdência a gente tem as carências, né? Exato. Mas por quê? Porque o objetivo é do longo prazo. Então, se tu retirar o dinheiro antes, tu vai ter ali a redução do imposto de renda, né? Isso. Então, que é uma surpresa um pouco desagradável. E esses dispositivos, eles existem justamente para essa proteção da carteira de longo prazo. Exatamente, porque a longo prazo, inclusive, benefícios de plano de previdência fazem com que tu possa ter esse recurso de longo prazo. Então, temos benefício fiscal, temos também o benefício tributário, né? Que daí é todo o benefício ali que a longo prazo vão te beneficiar. Dedução de 12%, diferimento fiscal, enquanto eu estou contribuindo, eu não pago nada de imposto de renda. Então, eu consigo ter esses mecanismos. Não paga enquanto está contribuindo. Está com sua contribuição e ainda existe o benefício dos 12%. Exatamente. Que deveria ser recolhido o imposto de renda e eu posso acumular. Exatamente. Então, não tem a famosa, os come-cotas, né? Que acontece ali, aquela mordidinha do leão, que acontece em maio e novembro. Não acontece isso com o plano de previdência. Então, você consegue a longo prazo perceber que a fabulosa fórmula dos juros compostos vão contribuir sim nesse investimento de longo prazo. Então, é muito importante diversificar, porque essa carteira é diversificada sim. Então, tem vários mecanismos de segurança, que certamente em outros episódios a gente vai trazer nos também. aprofundarmos neles. Exatamente. Então, essa segurança dos planos de previdência, eles são importantes. E quando a gente fala nessa reserva de longo prazo, por exemplo, eu tenho uma filha de 19 anos. Assim que ela nasceu, eu trabalhava também numa instituição financeira. E naquela ocasião, eu fiz um plano de previdência para ela, R$30 por mês. Comecei. A gente começou com 50, já os 30 também é possível. Comecei, 30 também é possível. Então, assim, em cada uma um aniversário, né? O aniversário, os avós falavam, o que eu vou dar? Um aporte na Previdência, tá aqui o boleto.
Só que ele Gente, sempre eu tinha que nunca tinha levar mais pensado alguma nisso. coisa, Que né? legal, é um presente legal, é um gostei, presente. Hoje a minha filha tem 19 anos, ela faz faculdade, né? E eu não preciso tirar daquela reserva. Eu quero ter o prazer de dar de presente para ela no futuro. Então, se eu tenho essa reserva financeira, a educação financeira que eu pude propiciar para ela dentro de casa, porque a gente tem também, certamente eu vou entregar isso para ela depois de formada, né? Ela pode, aos 65 anos, ser uma milionária. Pode. Pode, porque a fabulosa fórmula dos juros compostos faz E também com que tem ela possa ter educação isso. para administrar essa fortuna quando ela tiver. Exatamente. E essa é uma Exatamente. mudança de padrão, né? Porque se nós entramos na Previdência Complementar um pouco mais tarde, eles estão tendo a oportunidade de entrar muito mais cedo. Perfeito. Na UBPrev nós tínhamos até pouco tempo atrás o participante... Pela maturidade da família, que já Exatamente, proporcionou por isso essa desde educação bebezinho. familiar Exato. e financeira. Nós tínhamos um participante, o mais jovem, de 28 dias. E agora nós 28? temos... 28 dias, mas agora nós já temos participante jovem com 1 dia de vida que Quebrou. tem previdência, porque basta ter um CPF que você já pode ser um participante de um plano de previdência complementar. Então, essa é uma mudança de padrão, de cultura, realmente o que nós não tivemos e vamos proporcionar, né, para os nossos filhos, para sobrinhos, enfim, poder mudar esse padrão. Mas vê que interessante, né? A gente já tem a forma de construir agora o futuro, não só o meu, e sim já dos filhos, baseado no raciocínio de previdência que é a poupança. Porque quando muitas vezes a gente fala em poupar, a gente acaba sempre se relacionando com o consumo. Olha, eu vou poupar para um bem, para uma viagem, para um carro, né? Para uma faculdade, aí, né? Traríamos aí qualquer uma dessas modalidades pode ser vista como um custo ou um investimento, depende do momento da sua vida. Exato. No entanto, aí este planejamento agora, e aí a minha curiosidade, agora é provocação. As entidades também auxiliam nessa realização dos sonhos, ou seja, a maturidade financeira, a própria interlocução de quando alguém comparece lá, seja no atendimento humanizado, presente, ou por um contato pelo consultor dizendo o que eu faço agora? Sobrou dinheiro no final do ano. O que eu posso aportar para o longo prazo ou talvez para a realização do meu sonho agora que está mais próximo? Com certeza, a gente tem inclusive alguns mecanismos legais, né, para que a gente possa fazer essas comunicações. Então temos sim sempre a revisão de planos, né, porque também é uma responsabilidade da pessoa que está contribuindo. Então a revisão de planos, hoje eu começo a contribuir, tem sim um ajuste que acontece de acordo com a inflação, o valor de contribuição. Então hoje o que eu compro, por exemplo, começo a contribuir com o meu plano de previdência, o que eu compro com R$50 hoje não é o mesmo que eu vou contribuir. Na realidade, não é o mesmo que eu vou comprar mês que vem. Exatamente. Né? Mas essa é uma responsabilidade, essas obrigações legais, desses ajustes também dos valores de contribuição, que vão também trazer aí um valor de acúmulo do valor da reserva que eu vou querer ter daqui a alguns anos. Então, tem essa responsabilidade tanto de revisão de planos quanto do próprio participante e também desses aportes. Né? Que é uma responsabilidade da entidade de previdência complementar. Exato. E no mês de dezembro a gente sempre aproveita, né, o o recebimento, prestes a receber o 13º para fazer as campanhas, né, de aporte. Então, as entidades, elas incentivos sempre... fiscais, né? Exato, elas estão sempre acompanhando essas ações, né, aquilo que pode acontecer com o participante para aproveitar o momento, né, e auxiliá-lo a captar aquele recurso E para que ele tenha, né, destinar o pra- máximo benefício fiscal, porque muitas vezes o que ele contribui anualmente não chega nesses 12%, que é o máximo de benefício fiscal que ele pode ter na dedução do imposto de renda. Então, chegou ali em dezembro, a gente faz essas campanhas, consegue fazer uma análise do que ele já contribuiu durante o ano e o quanto ele ainda poderia aportar, aumentando o saldo de contas, consequentemente a renda de aposentadoria e ainda tendo o máximo benefício fiscal no próximo ano. Ou seja, se trata de uma orientação onde ele ganha mais de uma vez. Ele vai ganhar porque futuramente esse dinheiro vai estar aplicado rendendo, ele tem um benefício fiscal no curto prazo, então ele não contaria com aquele recurso e com o benefício ele acaba poupando de uma maneira duplamente, né? Vamos dizer o seguinte, eu guardei, mas ainda guardei aquilo que eu teria que pagar. Exatamente. Então é uma A base de cálculo dele, né? Ele, por exemplo, aqui a grosso modo tem um cálculo ali, ele tem uma renda bruta anual de 100 mil, 27,5 vai ser sobre 100 mil, se ele não tem nenhum tipo de contribuição que ele faz para um plano de previdência. Correto. Agora, se ele faz a contribuição, 100 mil, 12% ali seria uma contribuição anual de R$12 mil. Então, a base de cálculo dele, que era 100 mil, menos 12, passa a ser 88 mil. Então, 27,5 em cima de 88 mil, ele teve uma economia fiscal de 3.300. Então, porque a base ali diminuiu. Certo.
ele tem aí uma economia fiscal, porque o percentual continua o mesmo. Sobrou dinheiro. Em cima de uma base menor, em vez de 100 mil, 88. Isso durante a contribuição, né? Também quando ele recebe o benefício, ele também tem a prerrogativa de utilizar novamente de outro incentivo, né? Que é a tabela regressiva de imposto de renda. Essa tabela, ela foi criada em 2005, né? Para justamente incentivar as poupanças de longo prazo. Porque quanto mais tempo você permanecer no plano de previdência, menor será o imposto. Então, ela vai regredindo, né? Então, começa de 35% e com mais de 10 anos a sua contribuição ali dentro do plano, o que vai ser retido vai ser de 10%. É a menor alíquota e sem contar que ela ela não vai para ajuste fiscal. Então, ela é definitiva, né? Ela já fica protegida dessa forma. Isso, ela não vai para o ajuste porque tu já vai estar pagando ali aqueles 10% de imposto. Então, veja, se tu pretende, né, fazer um plano e se aposentar, sei lá, com 10 mil reais, né? Você não vai precisar pagar os 27,5%. Você pode pagar apenas 10% de imposto de renda. Então, veja quantas vantagens, né? O quanto de informação que a gente está aqui nesse momento, né? Em nome da SCPREV, dividindo, e que é importante, né? Para que todos conheçam esses benefícios da Previdência Complementar. Então, nós estamos tratando do planejamento financeiro e a Previdência Complementar, que já fica claro aqui, só numa demonstração contábil bem simples, que é vantajoso já incluir em seu planejamento pessoal e futuro, né, para os herdeiros, vamos dizer, para os filhos, para as filhas, a importância de já ter esse dinheiro reservado para a realização dos seus sonhos e também para a segurança. Até que você colocou, né, Fernanda, de hoje a aposentadoria, o usufruto da aposentadoria, ele é muito mais longínquo. A gente não tem uma aposentadoria de 10 anos. A pessoa, muitas vezes, ela pode ter mais do que o tempo laboral dela. Perfeito. E aí eu queria entrar com vocês nos erros, porque a gente falou daquilo que é o exemplo. Opa, você inclui, né, a Previdência aí no seu raciocínio, na sua divisão do seu bolo, para você destinar esses recursos, mas o que vocês observam que muitas vezes, claro, é remediável. Sempre é hora de poupar. Mas o que foram os erros mais comuns que vocês identificam hoje, seja por vaidade, seja por a aquisição de bens que não são compatíveis com a renda, que esse dinheiro poderia estar aplicado? Pode falar. Eu tiro isso muito no nosso imediatismo, né? Certo. Somos muito imediatistas. Então, eu quero carro, eu não quero guardar o dinheiro, embora eu compre ele daqui 2 anos, 3 anos. O que eu quero é o carro ali naquela hora, independente se... Eu vou pagar o valor da parcela, mas os juros, muitas vezes, a gente não faz as contas do financiamento. Então, o mediatismo que importa é que ele está ali. É muito mais fácil eu planejar meu final de semana. Nós temos isso e é cultural, né? Inclusive, foi feita uma pesquisa em relação a planejamento financeiro. Hoje, no Brasil, apenas 11% da população consegue se planejar financeiramente, né? E se planejar financeiramente é para curto, médio e longo prazo. E quando eu falo desse planejamento, a nossa população está envelhecendo. E qual é o grande erro? Nesse pensar agora e que previdência não é para mim, né? Previdência é para o mais jovem, eu que já tenho 40 anos, será que é para mim agora? Mas agora não está sobrando mais. Não é o que sobra, né? É para sobrar no futuro. Então, quando a gente faz essa conexão do que sobrar no futuro, é exatamente o quanto que eu preciso planejar hoje. Então, esse planejamento, muitas vezes as pessoas fazem, e às vezes por trocas, né? Ah, não, então vou fechar um plano de previdência com você hoje, mas aí chega daqui 2, 3, 4 anos, resgata esse plano de previdência. E aí começou o erro, porque esse planejamento é para longo ou longuíssimo prazo. E quando a gente fala de aposentadoria, não é só aposentadoria, é para que você possa ter esse planejamento pensando de fato a longo prazo, para realizar o teu sonho, né? Fazer um cruzeiro, viajar para fora do país, fazer algo que te realize. Então, hoje, o principal erro é de eu pensar muito no hoje, né? Ou daqui a alguns meses. Então, eu não pensar nesse projeto de vida, ou simplesmente eu não conseguir anotar o que eu preciso, né, fazer aquelas reservas que eu preciso fazer, as reservas a longo prazo. Então, hoje em dia, é pensar muito no imediatismo e sem esquecer aí de sempre lembrar
né, do meu futuro. Hoje a gente fala das diferentes caixinhas, né? Não fazendo trocadilho aí com algumas instituições bancárias como estão fazendo, mas não deixa de ser isso, né? Exato. Aquele objetivo que é mais próximo, talvez no menor valor, aquele para segurança futura de quando eu já não tiver a mesma força laboral. Exatamente. E os planos, eles são flexíveis, né? Às vezes as pessoas acham que, não vou poder continuar pagando, mas dá para suspender o plano, né? Enfim, dá para fazer um resgate parcial, né? Que a legislação já permite. Então, tu fazer um resgate e manter o seu saldo, né? Ali de previdência. Então, assim, está mudando muito a modelagem dos planos, né? A legislação ela tem permitido isso com o passar do tempo e tem feito com que essas pessoas elas possam confiar também num plano de previdência como investimento a longo prazo, que é importante. Então, é isso, assim, pode procurar um consultor aí de previdência, né, na Grande Florianópolis, enfim, Santa Catarina como um todo, que a gente tem todas essas informações para poder passar sem medo, né? Então... E é hoje, né? Porque por causa desse imediatismo, é sempre deixar para amanhã. Quando eu fechar o próximo contrato, eu vou fazer um plano. Quando eu tiver um aumento de salário, eu for promovida. Quando me prometeram aquela função gratificada, então eu vou aguardar. Procrastinando, né? Procrastinando a decisão. Ou sempre pensando no incentivo, quando e se. Isso. É o famoso e se. Exatamente. Outro erro que eu acho é o que a gente já citou aqui, que é não acompanhar o plano. Então, minha vida mudou. Verdade. Naquele momento, né, em que eu fiz o plano, 2, 3 anos atrás, a realidade era completamente diferente, a minha renda era diferente. Então, eu não fiz essa revalidação mesmo do meu plano. Um outro erro que eu percebo, assim, é justamente não ter esse consultor financeiro para olhar para o plano e te auxiliar nesses momentos, porque as realidades vão mudando, os nossos objetivos também vão mudando, e aí a gente não está acompanhando essas mudanças. Então, sempre estar atento a isso e o consultor financeiro com certeza pode ajudar. E mais um detalhe, não paga pela consultoria, tá? Então, ainda melhor, a coisa agora ficou melhor ainda. Eu não vou ter um consultor, não tenho que pagar, não. As entidades, elas prestam isso, né? Esse atendimento sem custo nenhum. Então, tu tem... Isso que eu ia perguntar agora, esse atendimento e essa revisitar, né, o seu plano, fazer parte do seu planejamento para você não errar, porque pode ter elementos que a minha vida, a gente não controla tudo, mudou, né? A perda de alguém que contribuía na família, e a gente precisa falar desses momentos que possam ser mais desafiadores, a perda de um trabalho, mas não deixar de contribuir a partir do momento de uma orientação, ou seja, eu posso visitar o meu consultor e dizer, a minha realidade financeira mudou. E ele pode me orientar nesse novo processo. Readequar o teu plano. Né? Até porque o conhecimento, né, e essa ajuda do consultor tem benefícios que não estão automáticas por si só na adesão ao plano. Os 12%, por exemplo, da dedução fiscal, não é fiz a adesão ao plano, eu já tenho esse benefício. Eu preciso contribuir com o regime geral, eu preciso fazer a declaração do imposto de renda no modo completo. Então, ter conhecimento disso ou ter o auxílio dessa pessoa é importante porque não são coisas automáticas. Mas vê que é interessante, muitas vezes as pessoas, pode ser que aconteça, me corrijam, façam outros tipos de aplicação financeira sem saber ou sem ter esse alerta. Que se eu aportasse ali, eu teria dedução fiscal, por exemplo. A maioria das vezes não sabe, né, que tem essa economia e muitas vezes não sabe o quanto paga, qual é o rendimento, ou às vezes até compra um plano de previdência achando que é plano de previdência e não é. Né? A gente estava aqui, tem vários assuntos, né? E nós mulheres falamos muitas palavras ao mesmo tempo. E eu estava aqui te ouvindo falar, Fran, e lembrando o quanto que a legislação ela mudou e veio para contribuir em plano de previdência complementar e plano de previdência do nosso modelo, que é um plano fechado, né? Que tem aí o patrocinado ou os planos instituídos. Então, nós tivemos aí uma importante alteração, que primeiro foi a alteração ali da Lei 14.083, no ano passado, no dia 11 de janeiro, onde a pessoa, o participante, pode escolher ou num resgate parcial, ou num resgate total, ou da entrada em benefício, qual é a sua forma tributária. Ele escolheu no momento da adesão,
mas depois ele pode alterar. Essa foi uma mudança muito significativa. Foi um ganho muito grande do setor. Foi um ganho. Isso nas previdências tanto aberta, né, aí, fornecida por bancos e seguradoras, quanto também a previdência fechada. Então, uma importante alteração, porque uma pessoa que nasce hoje, né, o pai vai escolher a forma tributária dela, que pode ser diferente. Né? Por exemplo, a minha filha, eu escolhi quando ela tinha alguns meses. Hoje ela tem 19, mas ela vai resgatar isso só com 65. Imagina ela ficar prisioneira de uma taxa, de uma tributação. De uma escolha feita há 60 anos atrás. Né? Então, isso e planos econômicos mudam. Muito. A visão das pessoas também muda. Até as formas de trabalho, não é mesmo? Exatamente. A gente está hoje dentro de um mercado que ele é um mercado tão diversificado, novas profissões estão surgindo, mas não muda o hábito de você pensar lá na frente. Nunca. Então existe uma equipe de profissionais em cada entidade para te orientar e te levar a tomar a melhor decisão, que a decisão vai ser sua. Mas a partir do momento que tem as orientações corretas, tanto de benefício, que a gente adora um benefício, adora um privilégio, né? Exato. Mas, o maior beneficiado vai ser você mesmo, que lá na frente você vai ter os recursos necessários para aquela realização. Porque quando não tem planejamento financeiro, as nossas decisões financeiras, normalmente elas são reativas. Eu preciso disso, então eu preciso comprar. Eu preciso daquilo ali. Então é muito reativo. Agora, quando tem um planejamento, as escolhas elas são mais assertivas. E isso que a gente está debatendo hoje aqui, são as formas de planejamento. Obviamente, quando a gente fala em planejamento, a gente fala de metas. E essas metas, muitas vezes, elas podem estar super relativizadas, né? Super exageradas, vamos assim dizer. E como que a gente entra, entra a consultoria ou entra uma entidade para buscar essa orientação e dizer, olha, talvez o caminho não seja por aqui, experimente fazer dessa forma. Vocês identificam que há, muitas vezes, alguma dificuldade da pessoa se expor ou ele abrir a sua realidade? Isso é tratado de uma maneira muito reservada, que nós sabemos, né? Exato, mas existe uma dificuldade, sim, né? Porque e isso não tem a ver nem com padrão de vida, né? Às vezes a gente pode pensar assim, não, pessoas que não têm muito recurso, né? Costumam não se planejar a curto, médio ou longo prazo num plano de previdência, mas não. Pessoas que às vezes têm um recurso que deveriam, sim, pensar no planejamento a longo prazo, tem aí o risco, né, de não ter nada lá no futuro ou uma reserva onde possa complementar. Porque o intuito da previdência complementar é complementar essa renda do INSS de reformas que vão acontecer, já aconteceram, né, em 2019, vão vir a acontecer mais em diante e vão, sim, trazer para cada um de nós uma consciência diferente de educação financeira, em que a gente precisa, sim, não cometer erros nesse momento onde a gente precisa acumular aí a longo prazo. Então, é necessário, sim, ter essa reserva aí e pensar, cada um no seu, né? Igual se planejar. Quando a gente estava falando em várias possibilidades aqui, quando a gente se planeja, por exemplo, pensando a longo prazo, vou me planejar para ter um filho, por exemplo, geralmente eu penso, geralmente eu tenho 50 anos e pensei, meu Deus, não tive filho ainda, né? Quando a gente se planeja por muito tempo. Esperou demais, né? Condicionou demais. Sempre tem uma viagem, tem alguma coisa para fazer, mudar o carro, trocar a cor da casa. E a previdência é a mesma coisa. Quantas consultorias a gente já fez, depois de passando 3, 4 anos lá no cooperado, falando assim, tu não fez o teu plano de previdência ainda e já passou o tempo, né? E a previdência, E a previdência, ela é mais ampla, não é só a aposentadoria. Tem gente que acha que é só o plano de aposentadoria, mas é se prever diante de qualquer adversidade, né, social. Então, hoje eu estou com a minha vida laborativa plena, né, tenho condições de trabalho, mas e amanhã? E se acontecer alguma coisa comigo amanhã e eu não poder trabalhar, e eu ficar inválida, né? Acontecer alguma coisa. Mas pode acontecer. Exato, vamos bater a madeira aqui. Mas pode acontecer. Que segurança que eu tenho hoje financeira, né? Então, existem as coberturas de risco dentro do plano de previdência, que elas também são dedutíveis, né, para fins de imposto de renda, que podem te garantir, né, te dar um guarda-chuva seguro para diante de alguma eventualidade. Então, são contribuições que você também paga para obter uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte, né, que são benefícios complementares à aposentadoria. Então, eles são também importantes porque eles vão te dar esse guarda-chuva do início até o final de vida, né? E a gente espera nunca poder usufruir desses tipo de
benefício, né? Sim, ficar inválido ou morte. Mas é uma realidade. Se precaveja, 30% né, dos aposentados, 30% dos benefícios do INSS são ou por invalidez ou por morte. Então, por pensão por morte, exato. Então, veja que é uma realidade. Então, a gente não pode aí fechar os olhos quanto a isso, né? Você vê o seguinte, de quando uma pessoa que ela é a provedora dentro daquele âmbito familiar, a falta dela, o estrago que pode fazer. Então, um planejamento corretamente feito não vai deixar as pessoas sem assistência. Exato. Vamos dizer. E pode fazer um estrago, inclusive, em famílias bem estruturadas financeiramente. Por quê? Uma pessoa que tem um grande patrimônio, se ela vem a faltar, para que esses beneficiários, esses herdeiros legais possam usufruir desse patrimônio, precisa passar por um inventário. E o inventário tem um custo. Então, no caso da Previdência Complementar, a gente ainda tem mais um benefício, que o valor do saldo de conta de um participante diante da ausência dele, seja pela infelicidade de um acidente ou de uma doença, ele é repassado integralmente aos beneficiários, sem essa necessidade de inventário. Então, é um valor que eles podem ter acesso, né, de forma... Não incide ITCMD, não incide imposto nenhum. E você designa quem você quer receber aquele plano de previdência. Então, tu pode colocar quem você quiser mesmo, ele é livre, né? E alterar a qualquer momento, né? Como a gente já falou que a exato. vida das pessoas vai mudando, né? As prioridades vão mudando, você pode também alterar esses beneficiários a qualquer momento. E dividindo outro momento com vocês, quando a pessoa ela já está, me corrijam, o termo é assistido, ou seja, ela já recebe, né? Exato. Sim. Eu sou participante, eu estou aportando. Lá na frente sou assistido quando eu começo a receber. Exato. Também é o momento de poupar? Também, porque Sim. ele pode, por exemplo, ter a dedução fiscal. Também. Então, existe a continuidade desta minha economia após... Aumentando o teu saldo de contas. Ele vai melhorar a aposentadoria dele, porque ele vai ter o recálculo do benefício, né? Anualmente, todos os aposentados, eles passam pelo recálculo, que é ou seja, né, o dinheiro que fica ali enquanto tu é aposentado, ele continua rendendo. Então, anualmente é feita uma nova estimativa dos valores que você vai receber enquanto aposentado. Se você aportou mais recurso dentro do plano, obviamente que o valor da sua aposentadoria vai aumentar também. Então, Então eu não preciso tirar toda aquela quantia, quer dizer, eu a recebo, mas eu a reintegro. Sim. E dali ela passa a render mais uma vez. E no momento que a pessoa se aposenta, né, ela entra em aposentadoria, existe também, é muito flexível a possibilidade da pessoa sacar até 25% do saldo e o restante ele receber em forma de renda. Então, há N possibilidades dentro de um plano de previdência, né, como uma alternativa de investimento. Até porque aquele investimento eu fiz uma reserva minha e para a sucessão ela também é transmitida, novamente, né? Exato. Não é o exemplo do plano geral onde no falecimento se perdeu. Exatamente. Não, por isso que se chama um plano de previdência complementar, ou seja, você vai além daquele obrigatório, vamos assim dizer, do INSS, onde você tem um teto de recebimento e aqui você pode complementar sua renda para ter uma segurança e um usufruto lá na frente muito mais produtivo. Porque, novamente, nós não temos mais a aposentadoria do desligamento de voltar aos seus aposentos e esperar a vida passar. Ou esperar ela terminar, né? Exatamente. Mas nisso de a gente conseguir usufruir e ter novos sonhos, porque é comum hoje a busca por novos momentos de carreira, novas constituições familiares, não estou dizendo para ninguém aí buscar, né, mudanças familiares aí futuramente, mas ocorre. Exatamente. E essas mudanças elas precisam ter sua segurança financeira. Para isso, o planejamento. Perfeito. E quando a gente fala sobre planejamento e principalmente o envelhecer mudou, né? A gente está vivendo mais. Vivendo mais. Eu lembro assim, eu fiz 40 anos agora e eu falava assim, meu Deus, as minhas tias, a minha mãe quando tinha 40 anos, hoje o envelhecer mudou, a nossa expectativa de vida, a gente fala sobre a média brasileira, 76 anos. Mas a gente vai falar sobre a mediana, só no sul do Brasil, nós vivemos mais, 81 anos. Então, a nossa expectativa de vida está aumentando e é uma responsabilidade nossa, né? De lá na frente, a gente ter essa concepção também de viver mais tempo, mas com qualidade de vida e não mais anos em nossa vida, mas mais vida em nossos anos, né? Para que a gente possa... Muito legal. Repete pra gente. Não ter mais anos de vida, né? Então, viver mais tempo é legal, é bacana, mas que a gente possa ter mais vida durante o tempo que a gente estiver aqui, o tempo que a gente tiver vida, viver mais tempo. Então, isso é muito importante. E viver com qualidade. Com qualidade de vida. Com toda a estrutura, né?
disponível ali para te poder ficar bem em paz, né? E a saúde financeira tem um papel importantíssimo nisso. Porque chega um momento da nossa vida laboral que você não tem mais a mesma capacidade, né, de fazer. Existe também os preconceitos, a gente sabe que também existe o etarismo, existe as colocações em mercado de trabalho, existem as dificuldades de empreender até pela própria saúde física, mas existe viver com qualidade. Divido um momento com vocês, eu fiquei impressionado em alguns laboratórios de exames aqui em Florianópolis, que ela já tem fila preferencial para cima de 80. Exato. Então já, porque os 60 já não... bobear, ele nem pega mais a senha preferencial, ele já se diluiu, né? Exato. Então já teve que elevar, embora o Estatuto de Idoso diga 60 anos, mas já se criou uma nova categoria, que essa categoria ela não está em casa. Ou seja, acima dos 80 anos, ela é ativa, está lá naquele estabelecimento, na porta do laboratório, vai sozinha e muitas vezes eu percebi, eu gosto de observar, dirigindo o próprio carro. Perfeito. Sim. E não tem mais aquela concepção da vaga de estacionamento, aquele idoso, né? Sim. Lembra que era o idoso com a bengalinha? Exato. Hoje não tem mais isso, né? Vaga de idoso. Isso aí. E estabelecimento de metas, aqui para a gente trabalhar para o nosso encerramento. Dessa orientação, alguns erros comuns para a gente fazendo agora um bem bolado, né? Uma mistura grande do que a gente colocou. Falou em planejamento, eu vou estabelecer metas, dentro dessa orientação e que você vê que as pessoas se atropelaram um pouco, né? Que poderiam já hoje, e a gente tem também nas nossas oportunidades de aprender com o erro das pessoas, sem expor o nome de alguém, mas algum caso curioso que vocês identificaram, que passaram lá, que poderiam compartilhar com a gente, né, nos diferentes atendimentos que vocês tiveram, né, conhecem dentro de suas entidades, que olha, é um exemplo, talvez, não é que vamos criticar e não ser seguido, mas um exemplo que trouxe um aprendizado para todo mundo quando discutiu, e por que não? Foi bem orientado. Eu tive um atendimento há um tempo atrás, em que a pessoa tinha um plano de previdência, mas num banco, e só que ele não tinha conhecimento do regulamento e das disposições que tinha ali naquele regulamento, né? E ali estava dizendo que até 21 anos, né, seria reversível a cônjuges e filhos até os 21 anos. E aí eu trouxe todas as informações, a diferença de taxa, né, entre plano aberto, né, de um plano de entidade aberta e de um plano de entidade fechada, que a gente sabe que são diferenciados em relação a taxas, principalmente sobre o ponto de vista do lucro, né? Então, entidades fechadas, elas não têm lucros, né? São entidades sem fins lucrativos. É diferente de bancos que visam lucros, então, lucros inclusive muito alto, então logo as taxas elas são mais elevadas, né? Então, é uma diferença muito alta. Então, ele pagava num plano de previdência em banco, reversível a cônjuge e filhos. E aí, depois de ter passado todas as informações de taxa, enfim, ele ficou bem interessado, e ele assim, e se eu morrer, né, num acidente de carro, eu e os meus filhos, né, eu e os meus filhos. Na verdade, ele falou que se ele falecesse junto com um cônjuge, né, com a esposa dele, vai ficar alguma coisa para os meus filhos? Aí eu fui olhar a idade dos filhos dele e já estavam prestes a fazer 21 anos. Então, olha, se acontecer um acidente de carro com você e sua esposa, os seus filhos estão prestes a ficar também sem esse recurso. Uau! E eram 3 milhões, né, de saldo que ele tinha, e ele ficou sem roupa. E aquele contrato não daria essa continuidade para ele? Não daria, nem para os próprios filhos, porque todo o valor iria ficar para o banco, né? E não para ninguém mais dentro ali do plano dele. Então, porque ele estava limitado, reversível apenas a cônjuge e filhos. Se ele falecesse a esposa junto, nem os filhos estariam ali prestes a completar os 21 anos, não iriam receber aquele saldo de 3 milhões, que ele acumulou a vida inteira, né? Então, ele achou que ele iria deixar isso para os filhos, né, tranquilamente, e não era bem isso. Uma consulta que mudou a vida dele, com certeza. Porque essa promessa da renda vitalícia, né, ela parece algo bem interessante. Eu vou receber até morrer. Mas e se eu estou construindo um saldo? Durante toda a minha vida laboral, eu estou construindo esse saldo. E eu venho a faltar. O que acontece com esse saldo? Então, são perguntas que às vezes eles não fazem, né? Uma outra coisa que eu percebo, não é um fato específico, mas um participante liga para fazer um resgate. Eu estou a fim de resgatar, enfim, a gente sempre pergunta, né? Existe algum descontentamento, algo que você gostaria de compartilhar, até para que nós, enquanto entidade, também possamos, né, melhorar os nossos processos? A rentabilidade está muito baixa. E aí a gente pede para, sério? E onde o senhor, né, encontrou esse dado? Quais são as entidades que o senhor pesquisou que tem uma rentabilidade mais alta?
não sabe responder. Por quê? Porque ouviu o colega falar que a rentabilidade está muito baixa, né? Não Entrou sabe. no mercado especulativo, vamos dizer. Exatamente. Embora nossas entidades elas tenham um portal de transparência onde ele pode acompanhar mensalmente as cartas de rentabilidade, são coisas que realmente por educação, né, por falta de educação financeira, as pessoas não fazem. Então, a informação está acessível, né? Ela está divulgada, mas não acessa. Então, falar que a rentabilidade está baixa é algo fácil. Eu quero aproveitar e trazer um dado aqui da Abrap também, né? Aqui da revista da Abrap, que tem um estudo, né, feito de 2010 a 2024, e o quanto que a rentabilidade dos fundos de previdência no Brasil, eles atingiram. Então, está em torno de 13% ao ano nesse índice acumulado. Ele é contra o CDI, que está 9,77. Nós vamos colocar em tela esse gráfico, né, que a Vanessa está fazendo a leitura aqui na tela do seu celular, que existe esse comparativo com o CDI, que é o principal índice agora, né, utilizado para balizar o mercado, para acompanhar se aquele rendimento ele foi bem rentável ou não. E a média nos últimos anos é 13%. Sim, isso foi um dado estatístico de 2010 a 2024. Né? Então, ele trouxe esse índice acumulado aqui no estudo de 13,26 em todas as entidades fechadas de previdência no Brasil. Então, veja que o que é importante, né? Às vezes, os planos abertos, eles têm muita propaganda. A gente vê muita atração. Então, eles têm muito dinheiro, né? Os bancos, né? Eles lucram bastante. Então, eles conseguem ter uma mídia muito forte. Sim, muita propaganda. Muita propaganda. Mas, o que se esquece é mostrar ali qual é a taxa de administração, qual é a taxa de carregamento, né? A taxa de performance que está dentro daquele plano. Então, tudo isso, ele vai estar comendo a sua rentabilidade. Ele vai diminuir a sua rentabilidade no longo prazo. Né? Então, é importante buscar essas informações que elas vão fazer a diferença com toda certeza no seu patrimônio e naquilo que você vai investir. E pode ser um dos erros, né? Como a Franciane colocou, a partir do momento que você tem um comparativo vazio, sem dizer a fonte e a origem, não dá, porque ele pode estar comparando com a renda variável, onde pode ter sim sido bem sucedido, mas é a máxima do mercado financeiro, né? Rentabilidade passada não é garantia de rendimento futuro. É bom reforçar isso, né? A gente está trazendo um estudo, né? Então, é o passado, mas que ele pode ajudar ali a... Mas é um passado de praticamente 15 anos aí. Que a gente está colocando da solidez dentro dessa... A solidez do setor, que ela é bem interessante. A gente tem, né, os fundos fechados de previdência, os fundos de pensão, eles têm essa solidez, né? A gente tem um arcabouço jurídico enorme, né? Então, a gente tem segurança, sim, ao participante, né? Então, não tenha medo de investir num plano de previdência, porque vocês estão seguros. A gente tem, como eu já falei, né, um arcabouço jurídico gigante que ajuda aí a blindar o seu plano, fazer com que o seu investimento ele não seja em vão. E esse é um dos objetivos dessa série de programas, dos podcasts da SCPrev, que vai trazer diversos interlocutores e interlocutoras, né? São especialistas do mercado para colocar para você informações fidedignas, ou seja, não entra em mercado especulativo. Aqui a gente demonstra a certeza que você pode ter de a hora de você trazer em seu planejamento e tomar essa decisão de aplicar no seu futuro. Obviamente, muitas dúvidas vão surgir. Para isso, essa série de programas que está sendo desenvolvida e todos os outros programas que assim virão, com diversos temas, todos eles relacionados à previdência complementar e de conforme ela se insere na sua vida. Só agradecer a presença de vocês. Obrigado pelo papo. Muito produtivo, né? A gente sempre vai aprendendo um pouquinho mais e sabendo de todas essas nuances que não é nenhum mercado muito difícil de entender. Não. Sabe por quê? Você pode contar com a consultoria, que é gratuita, como colocou aqui sabiamente a Vanessa, que você pode acompanhar em diversos momentos da sua vida, de acordo com o seu planejamento e as metas de que você quer atingir. Fica com a gente e voltamos no nosso próximo programa. Obrigado.